Tô áudio aí. ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Show, show. Então, ontem o mercado ele abriu aqui atrás, né? Teve a abertura. O fechamento foi aqui da semana. Então assim, o que que eu tenho que observar? Se eu não operei à noite, ou então se eu operei, vamos dizer que você foi operar ontem à noite. Aonde é que tá a máxima no fluxo? Onde que o institucional trocou lote de mão? Tá aqui. Isso aqui foi a máxima, até onde o fluxo veio. Aonde que foi a mínima do fluxo? Até onde ele veio? Foi aqui nesse ponto, ó. Tá meio esticado aqui, ó. Mas é esse ponto. Então eu tenho a máxima e a mínima no fluxo. Ó, o mercado ele abriu nesse ponto aqui. Esse ponto teve a abertura. Aqui foi o fechamento, ó. Eu tenho uma máxima menor que a anterior. Essa máxima aqui é importante. Então, assim, se eu tenho essa máxima aqui no fluxo 672, para o Shao subir, ele tem que fazer o quê? Tem que romper aqui, ó, os 672. Se ele romper aqui o fluxo, na hora da abertura, ele ia voltar para onde? Aqui para trás, ó, essa máxima aqui do fluxo, onde o institucional trocou lote de mão, que é aqui no 873. Então, se ele colocasse fluxo acima do 672, ele ia voltar para cá, lá da onde ele veio. Eu poderia usar essa compra aqui como alvo, entendeu? Agora aqui não, ele não conseguiu colocar fluxo acima do 672. Ficou o fluxo abaixo, ó. Então é impossível ele subir. Não tem como. Então, para ele cair, ele tem que fazer o quê? Ele tem que perder esse ponto aqui de trás, ó. É a mínima do fluxo, onde o institucional trocou lote de mão e aonde ele começou a comprar que jogou o ouro para cima na sexta-feira lá. Então ele tem que perder aqui, ó, o 197. Perdendo 197, ele acelera, ó. Olha aqui. Ele não perdeu, ó. Perdeu, mas voltou. O preço médio voltou. Não manteve abaixo. Então aqui apareceu uma PRBA aqui nesse topo, ó. Provavelmente a gente tinha uma Snipe 1 aqui. Acho que ela deve ter atualizada. Mas essa PRBA define pra gente uma zona de negociação, né? Eu pegar a máxima dela e a mínima. Aí. A gente tem uma zona de negociação definida aqui, ó. Todo esse candle da bolinha, ó. Então a gente tem que esperar o fechamento dele. Ó, fechou o candle. No próximo candle eu posso tomar uma decisão de compra ou de venda aqui, ó. Nesse caso aqui tá no topo, eu vou procurar vender, né? O fluxo tá caindo. Aqui aconteceu o rompimento da zona de negociação. Deu um SR 71, poderia estar vendendo aqui nesse ponto. Eu operei ontem à noite, mas eu operei pelo celular. Então não estava analisando muito o fluxo, não. Mas se eu tivesse visto aqui, a análise era essa. Então aqui teve o rompimento da zona de negociação de venda para baixo. Então aqui a gente tem uma venda com stop loss em cima. Ó, andou 700 pontos aí. Por que não andou mais? Porque aqui teve uma distorção de preço aqui embaixo, ó. O preço médio caiu e o fluxo ficou em cima. Ficou no zero. Então o fluxo aqui está na zona neutra, ó. Aqui nesse ponto abriu uma janela de venda, janela vendedora, o fluxo foi abaixo do zero, só que logo depois fluxo veio acima do zero, janela compradora. Era por ter subido, mas por que que ele não subiu? Porque aqui a gente tem uma zona de negociação, ó. Fez o pullback na zona de negociação, jogou para baixo. Aí aqui teve a abertura de uma outra janela de venda, ó. Janela vendedora abriu aqui nesse ponto. O fluxo foi abaixo do zero. Para ele ter caído, ele teria que fazer o que aqui? Romper desse o ponto lá de trás, ó. Não rompeu aqui na frente. Então, o meu alvo para essa venda aqui seria isso aqui, ó, entendeu? Eu tava buscando aqui o 197. Esse era o alvo. Esses breakouts aqui apareceu por causa desse ponto aqui, ó. Aqui tava cheio de breakout na hora que o preço veio aqui. E aqui formou uma nova zona de negociação, ó, a PRBA aí no fundo. O que a gente tem aqui, ó? PRBA, espera o fechamento desse candle, ó. E a gente tem uma zona de negociação definida aqui, ó. Então, quando o candle da bolinha fecha, a gente tem que estar procurando a zona de negociação. Nesse caso, é a zona de negociação compradora, né? Então, agora eu tenho que procurar comprar aqui. Quando a zona de negociação é formada, depois do fechamento do candle da bolinha, o preço não tem que romper ela para baixo, entendeu? Tem que trabalhar acima. Pelo menos 50% da zona de negociação, ó. O preço tem que estar trabalhando acima.
Que aí mostra o respeito dela, mostra a força. Aonde que é a entrada? No rompimento da zona de negociação. Esse candle aqui que rompeu, ó. Poderia estar entrando nele ou então no pullback, mas às vezes nem dá o pullback, vai direto, ó. Esse candle aqui voltou na zona de negociação. A gente tinha bastante breakout de compra, institucional comprando. O fluxo estava comprador, começou a voltar, ó. Então a gente tem um ponto de compra aqui. Esse candle branco aqui é stop. O mercado caiu estopando. Caiu estopando quem vendeu aqui atrás, ó. O institucional vendeu, aí ele começa a estopar. Vai absorvendo. Aqui é quando, como o pessoal fala, o mercado está sobrevendido. Esse candle branco mostra isso também. E aqui a gente tem um ponto de compra, ó. Outra coisa aqui, ó. Depois dessa compra, quem não comprou aqui nesse ponto inicial, deu SR 71, poderia estar comprando no SR 71. Aí aqui a gente teve abertura de janela compradora, ó. O fluxo estava trabalhando abaixo do zero, foi acima do zero aqui, ó. Aqui foi o momento que o fluxo foi acima do zero, ó. Ó esse ponto. Eu olho lá para cima por candle que jogou o fluxo acima do zero e defino uma janela de compra. Foi esse candle aqui. Ó, foi a partir desse ponto que abriu uma janela compradora. Eu poderia estar comprando na abertura da janela, ó. Andou uns 800 pontos. Olha onde que o preço voltou na janela compradora. Olha o respeito dessa janela compradora. Olha, quero que vocês observem isso, ó. Olha o respeito. Vocês conseguem entender isso? Eu estou explicando. Olha o respeito dessa janela. Por isso que a gente tem que estar analisando a janela de compra, janela de venda, para a gente entender por que que não cai aqui, entendeu? Olha só. Toda a PRBA que deu na janela de compra, em cima da janela compradora, olha o respeito que teve. Foi para cima, ó. PRBA, zona de negociação formou, foi para cima. Acima da janela compradora aqui no 3352, ó. Janela abriu aqui atrás, olha o respeito que teve. A madrugada inteira, até agora de manhã. Vocês conseguem entender isso que eu expliquei para vocês? Sim, Sim, mano, sim. Então a janela é muito importante, ó. A janela abriu lá atrás, ó. Subiu a madrugada inteira acima dessa janela. E de manhã a gente teve outra janela. Quando o mercado fica abrindo várias janelas de compra e de venda, mostra que ele está lateral. A janela de compra abriu aqui atrás, né? Foi para cima. Aí o fluxo aqui veio abaixo do zero. Então aqui tem uma janela de venda, era para ter caído aqui. Só que, por que que ele não caiu aqui nessa janela de venda que abriu? Foi abaixo do zero, certo? Era para ele ter caído. Por que que ele não caiu? Porque aqui atrás a gente tinha uma janela de compra. Então a janela de compra jogou para cima, ó. E aqui a gente teve a abertura de uma janela compradora aqui, ó. Janela de compra. Aí essa janela de compra até andou, mas começou a voltar. Provavelmente aqui a gente teve muito breakout vendendo. É porque sumiu os breakout de venda. Mas aqui tava cheio de breakout. Então o breakout defendeu, jogou para baixo, ó. Aí aqui teve a abertura de outra janela de venda. Ó, nesse pequeno aqui. Janela vendedora. Porque que até caiu, né? Mas caiu até aonde? Até a janela de compra aqui atrás, ó. Até o 3352. Janela de venda abriu aqui. Aí a gente teve a abertura de uma outra janela, ó. Deixa eu marcar ela aí. Ó. Fluxo abaixo do zero, nesse ponto aqui, ó, foi acima aqui, ó. Ó, fluxo acima do zero. Então a gente tem uma janela compradora aqui nesse ponto. Ao respeito da janela de compra. Até que rompeu, ó. Rompeu a janela de compra bem no mesmo lugar que abriu a janela de compra, ó. Abriu uma de venda. Até andou, mas andou até onde? Até a janela de compra lá, ó. Então isso mostra o quê? Quando o mercado fica abrindo várias janelas. Mostra que o mercado está lateral, ó. Quando ficar abrindo várias janelas, você já fica ciente, ó. O mercado está lateral, está na zona de ruído.
entendeu? Aí aqui nesse outro ponto, ó, abriu uma janela compradora, ó. Foi a última janela aqui, ó. Então as janelas compradoras vão ser sempre as melhores, ó. Essa andou mais de 1.000 pontos aí. Quem pegou essa abertura dessa janela aqui, ó. Distorção de preço aqui embaixo, ó. Eu peguei com vocês. Então a janela de compra tá aqui, Eu ó. saí no 3365 nessa aí. Saiu nessa, né? Você comprou aqui, né, na janela compradora, acima de uma janela compradora de trás. Sim, comprei aí mesmo. Aí, pagou quantos pontos isso daí? Ó, aí 1.300 pontos. Você operando com meio lote, já é uns US$ 600, US$ 700 mais ou menos. E é possível, muitas pessoas aí tá operando com isso. Um lote é US$ 1.300 aí, ó. Ó a distorção de preço lá, ó. Vocês entendem o que que é distorção de preço? Isso aqui que aconteceu? Quem que Quando o não preço entendeu cai, o isso? volume fica acima do delta ali, o volume fica Isso. positivo, né? É isso aí, ó. Distorção de preço, ó. Essa linha branca cai e o fluxo permanece acima do zero. Quem faz esse movimento aqui é a sardinha, é o varejo. Entendeu? Então, ó, o preço está caindo, mas o saldo é positivo. Todo acumulado é positivo. Por isso que acontece essa distorção de preço aí. Então, sempre, o preço médio cai, o fluxo tem que cair junto. Não tem que cair sozinho. Entendeu? Quem foi que entendeu toda a análise aí? Eu desenhei isso Entendi. aqui, parece fácil, mas isso aí a gente desenha no mercado andando, entendeu? A abertura de janela abriu aqui. Fluxo estava abaixo do zero, foi acima. Abriu a janela de compra. Você já está ciente disso. Estou mostrando para você o mercado que já passou, mas é a mesma coisa. Não vai mudar nada. Essa análise serve para qualquer tempo gráfico, entendeu? Tempo- Qualquer tempo gráfico, a análise é a mesma. Outra coisa que é para você estar observando também, ó, para quem gosta de muita gente fala, qual que é o melhor time frame para operar? Não existe o melhor time frame para operar. Isso não existe, porque o preço é sempre o mesmo. Então, assim, ó, por exemplo, com um preço médio, eu consigo descobrir qual que é o melhor time frame para mim estar operando. Ó, por exemplo, aqui, ó, preste atenção aqui no preço médio. O preço médio, ele encontrou aqui nesse momento, qual é o fluxo que está aqui, o fluxo? Ele é um fluxo comprador. Então, o preço Comprador. médio foi de encontro com o fluxo comprador aqui, ó. O preço médio veio de encontro com o fluxo comprador. Aqui também, ó. Preço médio veio de encontro com o fluxo comprador, certo? Quando o preço médio toca aqui no delta, automaticamente tem que vir delta negativo. Não tem que vir delta comprador. Se vir delta comprador e você está pensando em vender aqui, você vai tomar um stop. Eu tenho certeza absoluta disso. Você vai tomar um stop. Se você está pensando em vender aqui com delta comprador e preço médio, você vai levar um stop. Então eu tenho que estar procurando um time frame que o preço médio está indo de encontro com o delta vendedor, ao meu favor. Ó, eu vou marcar o mesmo ponto aqui, ó. Eu vou marcar esse ponto aqui, ó, onde o preço médio foi de encontro com o delta comprador. Ó, foi aqui, ó, nesse momento. É porque subiu. Mas aqui foi o momento que o preço médio veio de encontro com o delta comprador.
Então o M4 não é o melhor time frame para me fazer essa venda. Eu tenho que estar procurando um time frame que esse preço médio está vindo de encontro com o delta vendedor. Então aí eu pulo pro M5. O M5, ó, mesma coisa. O M5 ele veio o preço médio, ó, veio de encontro com o delta comprador. Então melhor, se eu tivesse vendido aqui com stop loss na PRBA, ó, anulou a PRBA. Então o M5 não é o melhor time frame para mim operar. Eu pulo aqui pro M6. Ó, o M6, agora sim, ó. Olha lá. O M6 veio de encontro com delta negativo, ó. Então eu vou vendo, ó, o candle. É o candle que não voltou mais, ó. Foi nesse candle aí, ó. Tá vendo aí? Preço médio, delta negativo. Foi o candle que veio, ó. Toda vez que o preço médio vem de encontro com delta comprador, ele sobe, entendeu? Então se eu tivesse vendido aqui, teria levado no stop, aqui, aqui também, entendeu? Mas esse candle foi o candle que o preço médio encontrou o fluxo. E isso serve para qualquer time frame, tá? Assim você descobre. Olha essa pancada aí que deu. Quem foi que pegou a compra aí comigo? Eu peguei a compra, Du. Pegou a compra? Show. Olha, quem pegou aí já tá com uns 1.000 pontos aí quase, ó. Ó, eu tô com uma continha pequena aqui, galera. Olha essa continha pequena aqui. Tá pagando US$ 16, operando com 0,01. US$ 16, o CLT não ganha num dia. Não tem CLT que ganha isso num dia. Vocês estão vendo aí, ó, US$ 16, 0,01. Olha que louco. Você pega aí US$ 16 aí, ó. Quanto é que tá o dólar hoje? O dólar tá 5,60, ó. 5,50 mais ou menos, ó. Ó, US$ 16. Dá R$ 88. Operando leve, entendeu? É só essa operação aí que a gente pegou. Essa operaçãozinha aqui, ó. Imagina isso aqui com meio lote. Meio lote, isso aqui é US$ 500. Metade de meio lote, US$ 250, com 0,25. Aí o Mauro. O Mauro pegou a compra aí, ó. Pagando US$ 400. Arriscou US$ 84. Aí, por que que o ouro não sobe direto? Por causa desse cara aqui, ó. 3372. Tem um institucional vendido aqui nesse topo. Mas se houver um fechamento acima dele, ele estica até Snipe 2 lá, ó, que a gente tem. O fluxo está subindo, ó, o preço médio junto com o fluxo aqui. Subindo para cima, preço médio. Então já tenho como um alvo essa máxima aqui no fluxo. Mas para ele subir, ele tem que romper aqui, ó. Tem que fazer um fechamento acima do 3372 para ele continuar subindo. Senão ele não sobe. Então, para quem está operando o fluxo, usando a ferramenta, vocês têm que ter essa análise aqui quantitativa, entendeu? Tudo isso aqui é cálculo matemático, isso aqui. Então tem que estar treinando muito bem. Todos os dias na sala ao vivo a gente faz isso. Todo dia a gente fala de janela.
E olha os breakouts aí. Aqui a gente, no início da sala ao vivo aqui, a gente tinha um monte de breakout, ó. Quem viu esses breakouts aqui nesse fundo? Vocês viram, né? Um monte aqui. A maioria já subiu aqui as suas posições pra cá, ó. Subiu e comprou mais, ó. Na distorção de preço. Foi onde a gente pegou a compra aí, ó. Então a gente espera esse rompimento aqui para ele esticar, ó. E tá rompendo, olha só. Você tá nela ainda? Tá pagando Tô, quantos pontos? Quantos pontos que tá pagando aí? Uns 1.000 já? vou ver, dar uma olhada aqui. E aí, quem que tá na operação aí junto com nós? Cadê o pessoal? O pessoal tá fraco aí. Ó, o Mauro continua nela. Caraca, olha este cara. Esse breakout aqui se moveu sozinho, ó. Tá vendo? 3367 estava aqui embaixo. Jogou pra cima, protegeu o lucro. Posso estar protegendo aqui, ó. Quem Aham. fez mais de uma operação, fazer uma parcialzinha aqui também, ó. Vai lá, esticada aí. O que importa pra gente é sempre o fechamento. Então esse candle tem que fechar acima do breakout pra esticar. Ó o fluxo subindo, ó o delta comprador forte. Esse delta quer vir até aqui, ó. Se romper, vai embora aí. Tradezinho desse aí, lindo, ó. Eu tinha saído pra tomar um café, ó. Na hora que eu entrei, bati o olho aqui, distorção de preço, ó. Compra. Quem que teve a mesma visão que eu aqui nesse ponto? Cheguei, eu bati o olho aqui, eu vi breakout, vi a distorção de preço. É isso aqui que muda vidas, galera. Você tá analisando isso, ó. Um trade desse, ó, você ganha aqui resultado da semana, um trade desse.
E aí, Mauro, tá com quantos aí? Já pegou mais de 1.000 pontos? Pegou bem no início, né? MGC Z25. É, o meu tá dando mais de 1.000 pontos já. Mais de 1.000 pontos aí. Tá bonito pra ir lá na Snipe 2, hein? Mais 1.000 pontos aí pra cima. A Snipe 2 tá ali por um motivo, né? Ponto de retração que é pro preço que tá buscando. Vou procurar fazer uma venda, a gente é melhor vender aqui, ó. Pode acontecer do preço tá subindo e ir pro outro breakout. E o preço nem chegar na Snipe 2 e começar a voltar. Olha aí, já tá quase pagando aqui, ó. Ó o fluxo. E aí, quem que tá segurando essa compra aí? Rumo ao 10º alvo. Pelo menos um 9 alvo vai pagar, né? 1 para 9. Ó o Maurão aí. O Mauro já tá com uns US$ 700 aí. Eu tô segurando a compra, mas tá no limite aí. Se descer mais um pouco, já me tira da operação. Aqui, ó. Pode colocar o stop loss aqui, ó. O trailing step. Mas aí pode acontecer de respirar aí, né? Tem muito breakout vendedor aqui, ó. Ó o vácuo que tem. Se acontecer um fechamento acima do 3377, ele estica até aqui, ó. Ó o vácuo que tem pra cima. Foda é o breakout, ó. O breakout fica segurando e jogando o preço pra baixo. Ó o institucional aí, o que que ele faz. Então ele vai defender esse preço aqui dele com a alma dele, ó. Não vai deixar passar tão fácil. É, o meu me tirou Mesma com mil e coisa. duzentos pontos. Tirou com 1.200. Top, hein? Aham. 1.000, um trade de 1.000 pontos, mano. Já era o dia, entendeu? Tá indo muito bem. Parabéns aí. Valeu, Edu. Graças a vocês aí. Edu. Principalmente você que tá ajudando bastante. Mentoria top. Então tem que fazer isso todos os dias, mano. Tem que ficar expert aí nessas análises aí que a gente faz. Porque é o que realmente funciona no mercado. Não esquece suporte e resistência, LTA, LTB, essas coisas aí. Porque tudo tem que ter um fundamento, né? Eu vejo a galera usando média móvel, mas não tem fundamento nenhum naquilo. Suporte, resistência.
Eu nunca entrei na parte de volume aí com vocês aí. Mas tem como definir suporte, resistência, LTA, LTB só com volume, com um gráfico limpo. Mas isso já é uma análise mais avançada aí. Aí, com o volume que você consegue definir os melhores suporte e resistência. Que aí ele vai mostrar o maior volume do dia de compra, de venda. Aí, o que que o breakout faz de venda? 3377 jogou para baixo, ó. A gente tem que estar sempre olhando pro último breakout, porque é ele que tá segurando o preço com mais força. Esse cara aqui, ó. Ó, o que foi que ele fez? Jogou para baixo, juntamente com esses daqui que já tava, e tá entrando fluxo de venda, ó. Por que que tá entrando fluxo de venda? Porque aqui entrou, ó. Aqui entrou fluxo Entrar de na venda máxima que do jogou para fluxo. baixo. Isso. Por isso que eu falo, ó, usa aqui como alvo. Eu tinha marcado, né? Você poderia usar isso aqui como alvo e sai. Ah, vai subir mais? Vai. Mas esse é o alvo pra quem? Ah, qual que é o alvo, Edu? Ah, o delta já tá vendedor. Pode acontecer uma outra distorção de preço aqui embaixo. Mas ó, o preço médio tá muito longe. Pra até chegar aqui embaixo. Ou no zero. Vai demorar um pouco. Bora ver aqui se o 3371 segura. Não pode fazer um fechamento abaixo. Se fazer, estica até aqui, ó. Ó, o breakout defendendo aí na compra de novo. Você tá operando com quantos slot, Felipe? Tá Tô operando operando mais zero mínimo? dez 0,10? 0,10. Tá bom. 0,10 aí, pegando 100 pontos. Já é US$ 10, né? Pegando 1.100. R$ 500, mais de R$ 500. Ó o breakout. Você tá vendo o breakout? Olha aí. 3374. 3374, 3373. Sim, já deu a segurada. Então, você tem que entender essa leitura dos breakouts, como que ele funciona. Polui um pouco o gráfico, né? Mas você entende o porquê das coisas. Então você tá vendo aqui realmente a posição do institucional, ó. Se não tivesse nenhum breakout aqui em cima, você não sabia por que estava segurando e por que voltou. Você saberia? Nunca que você saberia isso. E nem aqui no fundo, ó. Por que que ele parou aqui e voltou? Sim. Aí, o pessoal fala que aqui, foi um rompimento, foi um pullback. O pessoal fala isso, né? Esse operacional aí é aguardar, ter paciência para entrar no momento certo, né? Igual tem ali a distorção de preço,
o fluxo não foi para baixo ali, né? Não foi no delta negativo, então você já fica esperto ali na compra, né? Sim. Esse preço médio também, ele é um volume praticamente, ó. Imagine que esse vácuo aqui, tá vendo essa linha branca? Formou só um desenho, mas um desenho que não Sim, foi pintado. Imagine que esse desenho aqui tá pintado, ó. aham, Aí veio fluxo até embaixo, ó. Olha onde que o fluxo veio. Até aqui, ó. Então, para ele cair, ele tem que fazer o quê? O rompimento desse ponto. Então, sempre tá observando isso, ó. O delta, o preço médio, o fluxo. Esse ponto aqui é um ponto importante, ó. Quando eu tava olhando aqui, ó, ou você mesmo, aham, você marcou esse ponto, certo? Aí você sim, vendeu a aqui. mínima e a máxima. Isso, você vendeu aqui nesse ponto, vai, firma uma venda. Você tem que entender que ele não vai cair se ele perder isso aqui, ó. Se esse fluxo que entrou aqui não perder esse aí de trás, ele não cai, é impossível ele cair. Aí você tem o que aqui no 3352? Uma janela de compra lá de trás, é o que eu falei. Então você usa como alvo a janela. Vai vir até aqui. E tipo, faz referência a esse mesmo ponto, ó. Que louco. Tudo se encaixa, viu? Aham. Igual lá no começo ali, onde tem os candles brancos ali, que foi estopando a liquidez do pessoal. Eu estava vendido, eu saí no primeiro candle branco. Só que se eu tivesse observado certinho lá embaixo o Sim, fluxo, eu tinha saído mais lá embaixo, entendeu? sim. Na Esse hora eu não ponto aqui, certo? observei, na hora que apareceu o primeiro candle branco, eu já saí. Lá no começo, lá. No começo do primeiro fluxo negativo, lá Ah, atrás, lá. esse ponto aqui, né? Esse Aqui, ponto. ó. Nesse aqui, Ah, ó. sim. Nesse aí, Foi ontem entendeu? à noite, Eu então. tava vendido ali. É, eu tava vendido, só que eu saí no primeiro candle branco. Foi ontem à noite isso Primeiro aqui. candle branco que fez ali na venda, e eu acabei saindo, que eu achei que tava estopando para virar o mercado, entendeu? É, eu saí no primeiro ali. Eu podia ter segurado até lá embaixo. É porque ele foi caindo e estopando, ó. Topou todo mundo aqui. Aham. Ele veio até Aí aqui, é ó. essa análise que você falou, né? Ah, tá analisando a É máxima essa e a análise que mínima você do fez aí fluxo. de. É, Porque, aham. tipo, isso aqui significa o quê, ó? Delta comprador, delta comprador. Quando entra delta negativa, significa que o comprador está zerando a posição dele de compra e está começando a vender, trocando lote de mão. E aqui ele começa a vender, ele zerou a compra dele, entendeu? Ele zerou a compra aqui. Então esse ponto é um ponto importante. Você olha para o preço lá para cima, ó, olha lá o preço. Segurou. Deu uma segurada. Você já vê que não tem mais, ó, não tem renovação de máxima mais. Top. Ele parou aqui esse ponto, por quê? Porque voltou lá atrás, ó, no que a gente já tinha marcado. Como a gente já operou aqui, o mercado abriu aqui no domingo, a gente tinha que olhar lá na sexta, né? Qual foi a mínima de sexta e qual foi a Sim. máxima. Pra eu entender até onde eu levar o trade, ó. Na sexta-feira lá, qual que foi a mínima? Foi aí, ó. Ele sempre vai buscar as máximas ou as mínimas, né? Isso, ó. Ó, veio até aqui, ó. Entendeu? Essa foi a última mínima, mas tinha mais atrás, ó. Ela esticou até essa daqui, ó. Se você for ver lá, ó. No atual. Deixa eu diminuir agora. Olha lá onde foi. Aham. Veio até aqui, ó. Eu tenho certeza que se vocês aprenderem tudo isso aqui, vocês vão estar à frente de muitos caras por aí. Em questão de análise,
Até caras que têm 7 anos, 10 anos de mercado. Ó, tá entrando muito breakout de compra vendedor lá, ó. Mas tá bonito pra romper esses breakout aí, ó. Acredito que não vai segurar, não. O fluxo tá comprador ainda. Deu delta negativo, mas o delta entrou comprador. Tá indo forte o fluxo. A Snipe 2 tá ali por um motivo, né? O preço vai lá. É um ponto de retração. Pra quem não entende o que que é as Snipe elas são projetadas a partir do acumulado do dia. Então aqui é o pivô billion, certo? É o centro. É o acumulado do dia. Então, a partir desse pivô que projeta Snipe 1 aqui, Snipe 2 e Snipe 3. Essas são as de compra, verde. Aí projeta Snipe 1, Snipe 2 e Snipe 3 de venda. Entendeu? Tradezinho aí que vai pagar uns 2.000 pontos. Tá pagando quanto aí já? Janela compradora. E aí, Mauro? Já saiu da operação, Mauro? Outra coisinha pouca pra vir aqui. É, agora deu uma pancada pra cima. Ó, a esticada aí, mano. Caralho, ó. Você viu aí? Entrou um breakout de venda, você viu? 3381. Ó, pra chegar lá na Snipe 2 falta coisinha pouca agora. Falei pra vocês que antes de chegar na Snipe 2 poderia entrar um breakout vendedor. Olha aí. Já defendeu, ó. Vou precisar dar uma saída aí, beleza? Beleza, Edu? Oi? Não entendi. Vou precisar dar uma saída, beleza? Beleza, brother. Tamo junto. Valeu, obrigado aí pelos ensinamentos aí. Tamo junto. Até mais. Vamos pra cima.
Aí, que trade top. Tá bonito, hein? Foi embora, tá nela aí? Não pegou. Ô, tô nela aqui. Quem pegou aqui no início já pagou 2.200 pontos já. Tá bom, Mauro. Sai desse trade, Mauro. Coloca no bolso. Aí, pessoal. Todas essas linhas azuis aqui, ó. Todas elas aqui é institucional que já comprou aqui embaixo. Ou então muito mais embaixo lá, ó. No início desse movimento todo de alta. Se eles subiram as posições deles pra cá, ó. Então todos os institucionais estão protegidos aqui, ó. A maioria deles. Se o preço perder esse ponto aqui do 3370, ele estica para baixo. Aqui deu uma venda pra gente, ó. Snipe 2. Muito breakout de venda, deu uma vendinha aqui, ó. Tem esse vácuo para vir até o 3377 aqui, ó. Mas é uma venda contra o fluxo. Fluxo aqui tá comprador. Aí, pessoal, o que foi que eu falei? Plotou o breakout de venda, ó, poderia estar vendendo, ó. Stop loss acima da PRBA, ó. Ó o alvo. Já bateu o alvo, 3377 aqui. Tinha esse espaço para andar, ó. Então quem vendeu aqui e pegou já pode estar saindo aí, ó. Se quiser segurar mais, mas eu sairia aqui, ó. Pode até vir, mas acontecer uma distorção de preço, começar a subir de volta. É isso aí, Mauro. Ah, que louco. Nem chegou na Snipe 2. Chegou próximo dela. O spread deve ter batido. Ah, os institucionais começaram a vender aqui. 3385, 3384, 3383. Jogaram para baixo.